Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal. Não tenho esse canal. Mais um vídeo da série de vídeos. Aperte o cinto, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje, eu não ia rotar a cara de vocês, né? Desculpa. Por falar, né? Porque. Mas enfim. A viagem do vídeo de hoje é a seguinte. Já ouviu falar da Ilha Sentinela? Na Ilha Sentinela é uma ilha no meio do oceano, onde tem uma tribo. Uma tribo que nunca entrou em contato com a sociedade moderna. Daí eu te pergunto, se é uma tribo que nunca entrou em contato com a sociedade moderna, como que ela foi parar numa ilha no meio do oceano? Surgiu do nada? Pô, mágica? Será que é Deus fazendo um novo Adão? Fez um novo Adão e uma nova Eva lá e eles estão dando origem à nova sociedade? Será que são náufragos de algum navio ou algum avião que caiu lá na ilha e nunca foram encontrados, sobreviventes que nunca foram encontrados, e aí sobreviveram no mínimo um homem e uma mulher, e aí acasalaram, tiveram filhos, e daí surgiu a tribo? Existe até um tratado, né, sobre essa ilha, um tratado de toda a sociedade moderna, todos os países, fizeram um tratado para não entrar em contato com a tribo dessa ilha, porque a nossa biologia atual, nossa respiração, nosso sangue, nossa pele, tem vírus e bactérias que podem ser fatais. Ainda mais se algum ser humano que tiver ou com uma gripezinha que for, qualquer outra coisa, for entrar em contato com eles lá, pode ser fatal para eles, da mesma forma que também pode ser fatal para a gente, porque a gente não sabe a atmosfera daquela ilha como que é, a pele do pessoal daquela tribo, o sangue do pessoal daquela tribo, a respiração do pessoal daquela tribo. Mas eles sobrevivem há, sei lá, milhares de anos, dezenas de anos, centenas de anos, sei lá quanto tempo. A tribo sobrevive de geração após geração, obviamente, né, naquela ilha lá isolada da sociedade moderna. E falando nessas questões de tribos modernas, imagina a brisa dos índios quando os portugueses chegaram aqui. Se você ainda não viu, tá rolando um vídeo na internet de uns caras da Europa que estão visitando uma tribo indígena e levam um vape. E aí apresentam o vape pro índio. Eles pegam lá o vape, mostram pro índio como que faz, entrega o vape, o índio olha para aquele negócio lá, pega sopra, e solta fumaça pelo nariz. E aí o outro índio olha para ele e dá risada. Então assim, imagina a brisa, como que era na visão dos índios quando os portugueses chegaram aqui. Para começar, só pelo fato deles chegarem de barco e pelo mar, já é uma coisa que causou um espanto. Porque para os índios eles não sabiam que era possível navegar, não sabiam, eles tinham medo do mar, porque o mar tem água salgada, porque tem onda. E no rio a água não é salgada, no rio não tem onda. E eles estavam acostumados com os rios. Eles usavam o rio para beber água para sobreviver, para pegar água para pescar, para pegar água para lavar a roupa deles, para pegar água para cozinhar. Não sei se eles tinham noção de fogo na época já, quando os portugueses chegaram aqui, né? Pelo menos os índios que moravam aqui na região do Brasil, né? Porque eram, o pessoal, os índios lá pra região do México, lá para cima, eles já eram mais modernos. Já sabiam, em 1500, provavelmente, eles já sabiam mexer com fogo e tal. Portugal, então, nem se fala. Portugal já tinha ruas, já tinha iluminação pública, já tinha teatro, já tinha os barcos com capacidade para atravessar o Atlântico. Né? Quando os portugueses chegaram aqui, Portugal já era bem evoluído como sociedade. Tinham as crenças culturais e religiosas, né? Crença política, crença religiosa, eles tinham dinheiro, tinham roupas. Não sei se carro, já tinham carro em 1500, mas acho que não. Mas já deviam ter a coisa mais avançada que as bigas, né? Que é a tração animal lá, as carroças e tal. Tinha as carruagens, né? Acho que 1500 já era a época das carruagens e tal. Mas enfim, Portugal era muito mais avançado que os índios que viviam aqui. Mas, né, os índios também tinham os conceitos sociais de sociedade deles. Né? Os índios, as tribos dos índios, a gente fala tribo, mas para os índios eram cidades. O que a gente chama de cidade hoje é o que os índios chamavam de tribo naquela época. É só que naquela época as cidades dos índios eram construídas com as coisas que tinham na selva, né? Com a madeira das árvores, com as folhas das árvores, com barro, com a água do rio, etc e tal. Eles construíam lá as cidades deles, a cultura que eles tinham na época, né? Tinha os anciões, tinha o pessoal do curandeiro, seriam os botânicos de hoje em dia, os farmacêuticos de hoje em dia.
né? Tinha os guerreiros lá, né? Os caçadores e tal, tinha os caras que defendiam os soldados da tribo, os guerreiros da tribo eram os tipo soldados que protegiam a tribo, etc e tal. E aí a diferença de uma tribo para outra, além da onde estava fundada ali o grupinho deles, né, que tinha os nômades e tinha os que não eram nômades também, né, que fixavam no lugar e iam formando ali em volta a sociedade deles. Mas eles tinham os caras que andavam, né, e caçando e tudo mais, e eles barravam o cara de uma tribo, o cara de outra tribo. Só que aí o cara tinha pintura de um jeito e o outro tinha pintura de outro jeito. E a pintura feita com. Esmagava lá as folhas, as flores, o fruto de uma planta, esmagavam lá e faziam as tintas para identificar que aquele ali era daquela tribo e aquele outro lá era da outra tribo e a identificação dele era diferente. Mas andavam todos peladões aí no meio da selva. Era o normal. Não tinha putaria, pornografia, não tinha sex appeal, não tinha sensualidade, não tinha sexualidade, não tinha nada dessas coisas. Eles andavam peladão, pelado era normal. É igual a gente anda hoje em dia de roupa, pra eles era normal andar pelado, igual é pra gente andar de roupa hoje em dia. Então eles tinham a sociedade deles, tinham as culturas deles, a conversa, o respeito entre os mais velhos para os mais novos, os mais novos velhos ensinavam as histórias para os mais novos, e aí é que entra a questão. Imagino que os índios mais velhos, a brisa dos índios mais velhos, das histórias que eles vão passando de geração após geração, né, para esse pessoal da Ilha Sentinela. Imagina que lá dá um terremoto. Eles não sabem o que é terremoto, eles não têm conceito de terremoto. Só que imagina que deu um terremoto porque eles estão ao tempo sem fazer um sacrifício pro Deus deles. Aí imagina que passou um avião um dia antes de dar o terremoto. Aí eles vão contar, os mais velhos vão contar o quê? O Deus, sinal dos deuses, o castigo vem. Quando passa o avião, eles ficam esperando acontecer um terremoto. Ou então, quando passa o avião, eles fazem um sacrifício em nome de Deus para evitar que aconteça o terremoto. E aí, naturalmente, não acontece o terremoto, eles falam: ah, Deus aceitou o sacrifício que a gente fez em nome dele. E aí eles passam essa cultura de geração para geração como verdade absoluta e inquestionável. Né? Então, assim, o que será que os mais velhos dessa Ilha Sentinela falam para os mais novos, contam para mais novas histórias que vão passar de geração para geração em questão religiosa, política, etc e tal? E se na época lá que os portugueses chegaram aqui, alguns índios fugiram para o meio da selva, para uma caverna em alguma montanha, para uma selva densa e nunca entraram em contato com a sociedade moderna, né? E aí foi tudo evoluindo e, claro, a tribo lá também foi vivendo lá no meio da selva, sempre sem entrar em contato com a civilização. E aí passando de geração para geração, qual história será que eles passam de geração para geração sobre os portugueses? Que chegaram aqui impondo tudo, né? Porque os portugueses são como se fossem os turistas. Os turistas chegam aqui, ou então o exército, a marinha aeronáutica de algum país chega aqui, e pronto, agora vocês vão falar a minha língua. Vocês vão rezar para o meu Deus, vocês vão ter a minha cultura. E vão ensinar na escola e vão passar de geração para geração a história da minha cultura. Do que é Deus, quem é Deus, de qual é a forma política, de qual bandeira, qual cor, qual hino, qual conceito social. Eles chegaram e puseram. Não é que são turistas, eu vou viajar lá para a Itália, então eu tenho que aprender a falar o italiano. Eu tenho que me adaptar à cultura da Itália, tenho que saber as regras, as leis, a história da Itália para ir para lá. Porque o certo turista fazer isso, mas nesse caso dos portugueses com os índios foi o contrário. Os portugueses chegaram, não, agora os índios que vão aprender. Vão ter que aprender a falar, vão ter que aprender tudo sobre a nossa cultura, porque senão eles serão marginais, serão criminosos, serão selvagens, serão inferiores, serão banidos da sociedade. Então, imagina que tem alguns índios que fugiram para uma caverna no meio de alguma montanha, ou para uma selva densa aí, e foi passando de geração para geração. Que história que eles contam será sobre os portugueses que chegaram aqui? Porque eles fugiram justamente porque viram como os portugueses tratavam os índios rebeldes, os índios que não se curvavam à cultura de Portugal, à linguagem de Portugal, ao negócio de querer usar roupa, de sociedade e tudo mais. E eles não queriam, não gostaram daquela ideia, e aí foram castigados, aí eles fugiram para não acontecer com eles o que aconteceu, porque os portugueses, por terem mais tecnologia, ter arma de fogo, já chegaram aqui, eles já tinham arma de pólvora e tudo mais. Então, assim, também cada vez mais chegaram mais e mais barcos de portugueses para cá. Então, logo ficaram uma população maior, porque só em um barco às vezes já vinha mais gente do que tinha em alguma tribo, porque as tribos eram todas pequenas.
espalhadas, isoladas por aí. Foram sendo colonizadas aos poucos. Então imagina o que será, que história será que o pessoal dessas tribos, se alguns índios fugiram pro meio da selva e ficaram intocados aí até hoje, porque até hoje existem, igual existe a Ilha de Sentinela, existem outros lugares aí, né? As selvas e cavernas e tal, que nenhum outro ser humano chegou. Nenhum ser humano pisou ainda, nenhum ser humano conhece ainda. Então talvez alguns índios tenham se escondido aí da sociedade, evoluíram, né? Passaram de geração para geração, mas continuaram no mesmo lugar lá, escondidos e tal, e sem contato nenhum com a sociedade. Igual acontece com os índios da Ilha Sentinela. Até hoje não tem contato nenhum com a sociedade. Mas imagina que eles estão lá na Ilha Sentinela. Lá é uma ilha no meio do oceano. Se eles não são sobreviventes de um naufrágio, se não são sobreviventes de uma queda de avião, etc., se não foram levados para lá, se nasceram, se viveram naquela região, será que lá não era uma ilha antes? Será que lá era um pedaço, uma parte de um continente? Que acabou se tornando uma ilha devido à mudança do movimento das placas tectônicas que causam as erupções vulcânicas, os terremotos, etc. e tal. E aí os oceanos mudam ao longo das décadas, ao longo dos séculos, né, de milênios, vão mudando de lugar, né, onde um lugar era deserto e tal, passa a ter um oceano. Onde era um oceano se torna um deserto. Os mares vão e cobrem montanhas e formam um novo oceano. E aí subiu a maré lá naquela região, só que mudou uma parte do continente, mas lá também era um pouco mais alto, onde a tribo do pessoal da Sentinela estava. E aí lá não foi inundado, lá só sentiram um terremoto, mas nem tem noção da formação dos continentes, que os continentes mudaram de lugar e tudo mais. Então, assim, será que foi por isso que a tribo existe lá? Subiu uma maré em algum lugar ali, que antes era continente, e cobriu um pedaço enorme do continente, e tornou aquele pedaço lá uma ilha. Por causa das mudanças planetárias naturais e normais que quem estuda aí a formação do planeta, geologia, astronomia, astroquímica, astrofísica, etc e tal, sabe, né? Que é o básico, coisa matéria de quarta série essa parte, né? De como o planeta se forma e tal, das placas tectônicas, do movimento das placas tectônicas, né? Que elas nunca param, os continentes estão sempre se movendo, mas é difícil pra gente perceber e tudo mais, por causa de questões de proporção, né? De tamanho, enfim. Mas imagina que doideira a cabeça desses índios da Ilha Sentinela, ou a cabeça dos índios se existiu, se aconteceu de alguma tribo fugir dos portugueses e se esconderam até hoje na sociedade. Imagina as histórias que eles contam sobre o que é religião, sobre o que é Deus, sobre o que é política, etc. As culturas sociais que eles têm que fazer um sacrifício para Deus para não ter o terremoto. Porque imagina que justamente quando ela se tornou uma ilha lá na Ilha Sentinela, sofreu só um terremoto. E aí mudou os continentes do lugar e tal. Mas aí eles falam, ah, teve terremoto porque a gente não fez o sacrifício. Em nome do nosso Deus, em nome do Cal. Então, aí no próxima vez que passou um avião lá, eles fizeram o sacrifício e aí nunca mais teve terremoto e pra eles seguir a vida normal. Então, tá aí o vídeo. Paz pra todos. Foi.